Dando continuidade à nossa agenda e discussão sobre o desenvolvimento da primeira infância, teremos agora o painel Desafios da Implementação de Programas e Políticas Públicas de Desenvolvimento Infantil. Para apresentar este painel e conversar com vocês, chamamos ao palco o senhor Tiago Falcão, que atualmente está à frente da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e coordena o Plano Brasil Sem Miséria. Chamamos também a senhora Linda Bierstecker, chefe de pesquisa da Early Learning Resource Unity da cidade do Cabo, na África do Sul. Convidamos também a moderadora deste painel, senhora Eli Harazawa, gerente de programas da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Como no painel anterior, nós teremos também alguns minutos de perguntas e respostas. As nossas recepcionistas estão à disposição dos senhores para recolher suas perguntas. Com a palavra, a senhora Eli Harazawa. Bom dia a todos e todas. Na apresentação anterior, pudemos conhecer aspectos do processo de escala que certamente são fundamentais e com os quais nem sempre lidamos com a devida atenção. A escala representa um grande desafio para todos, tanto do setor privado quanto do governamental, pois não basta replicar o que foi bem sucedido localmente, como bem explicou o professor Richard Cole. Após essa fala do Richard tão instigante, vamos tratar dos desafios dessas realidades. Neste painel, vamos apresentar duas importantes experiências de implantação de programas nacionais, inovadores e transformadores. Para iniciar a apresentação, eu tenho o prazer de apresentar o Tiago Falcão, economista, outro economista, que está à frente da Secretaria Extraordinária para a Superação da Extrema Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e coordena o Plano Brasil Sem Miséria. Ocupou os cargos de secretário nacional de Renda de Cidadania no mesmo ministério e de secretário de Gestão no Ministério do Planejamento. Também atuou como assessor na subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil, da Presidência da República, na Secretaria de Direitos Humanos e nos Ministérios da Previdência e do Trabalho. Tiago, por favor. É esse controle aqui só. Bem, gente, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite aí do Núcleo de Ciência pela Infância, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, de toda a coordenação desse evento. O prazer de estar aqui, a alegria de ter podido chegar mais cedo e ouvir a palestra do professor Richard, que, de certa forma, colocou grandes desafios para todos que trabalham com políticas sociais e querem trabalhar esses programas em escala e que me deu aí o alento de que grande parte dos nossos desafios hoje são também enfrentados por outros países, então não estamos sozinhos nesse processo, nessa discussão. Escala, inovação, né, como assuntos fundamentais desse evento, dessa discussão, escala e inovação que estão no centro das nossas atenções dentro do Plano Brasil Sem Miséria, plano bastante complexo, como vocês vão ver, não vou apresentar o plano aqui, mas vou tratar das questões específicas relacionadas à primeira infância, mas um plano que tem, na inovação e na escala, os seus grandes horizontes. Né? Inovação e escala no sentido de que temos toda a complexidade do Brasil. Aqui, acho que estamos, na nossa grande maioria, entre brasileiros, mas os nossos convidados estrangeiros aqui presentes acredito que conhecem
a complexidade, a diversidade que o Brasil tem, né, e um momento muito interessante que o país vive, especialmente em termos de política social, de políticas de inclusão, de discussão em torno das políticas sociais. A minha ideia nessa breve apresentação é tratar rapidamente de alguns, não digo um diagnóstico, mas contextualizar alguns dos desafios relacionados à questão da primeira infância no país, depois tratar do Plano Brasil Sem Miséria e o seu braço direcionado à primeira infância, que é o Brasil Carinhoso, já trazendo os desafios, o que foi pensado, quais são as dificuldades e o que está sendo formulado daqui para frente. Deixa eu só me entender aqui com a... acho que eu entendi. Então, rapidamente, a gente começa falando de educação. Peço desculpas que eu terminei formulando a apresentação em inglês para facilitar a tradução, mas a versão em português vai ser disponibilizada e vai ficar disponível no site do evento, onde vocês podem depois acompanhar com mais calma. Mas, em relação à educação, o Brasil tem, qualquer estudioso da área, estamos aqui com o professor Nécio Menezes, que é um grande estudioso dessa temática, né, percebe que o Brasil avançou muito nos últimos anos, nos últimos 20 anos, pós-Constituição, mas mais rápido nos últimos 20 anos em relação à educação, especialmente no que se refere à cobertura. A cobertura no ensino fundamental e no ensino médio. Mas ainda com dificuldades, tanto no que se refere à qualidade, quanto no que se refere à infraestrutura. Então, eu costumo dizer que não só na educação, mas na área social como um todo, o Brasil enfrenta os problemas do século XIX, do século XX e do século XXI ao mesmo tempo. Eu voltei agora de uma viagem a Alagoas, no interior de Alagoas, onde nós estávamos vendo as escolas que estão tendo, pela primeira vez, acesso à água, né? Onde a gente está tratando da discussão de instalação de cisternas em escolas para que as escolas tenham água, né? E não são poucas as escolas no Brasil nessa situação, né? Ao mesmo tempo, estamos discutindo, né, as formas mais complexas de qualidade, de acesso, as políticas mais complexas, como a distribuição de tablets, a utilização das novas tecnologias dentro das escolas. Então, a gente tem que ter noção dessa diversidade do Brasil, todos conhecem, mas a gente tem que reforçar isso sempre que vamos tratar e discutir políticas nacionais. E isso a gente está falando do ensino fundamental, onde a gente já chegou a uma cobertura de 98% no ensino fundamental, o que é bastante positivo. Quando a gente fala de pré-escola e de creche, a gente ainda tem um desafio muito grande, além dos desafios de qualidade, infraestrutura, né, e capacitação, a gente ainda tem o desafio de acesso, né? O Brasil tem como meta, dentro dos seus planos de educação, universalizar o acesso de 4 a 5 anos até 2016, né, mas ainda sem metas consistentes no que se refere ao atendimento em creche, apesar de ser uma grande demanda da sociedade e tema, aqui em São Paulo, vocês todos, grande parte da audiência de São Paulo sabe disso, é um tema constante, mas foi tema em toda a campanha eleitoral no ano passado, quando nós tratamos das eleições municipais, a temática da creche apareceu de maneira muito forte. Então, hoje, o que a gente tem de pré-escola e de creche, em termos de acesso? 82% dos 4 a 5 anos já estão na escola, né, e nós temos realmente a expectativa de que daqui a 2 anos universalizarmos o acesso a 4 a 5 anos, né, essa é a nossa grande expectativa, e quando a gente fala de creche, estamos aí com a taxa em torno de 23%, e são dados recém-calculados em cima do Censo Educacional de 2012. Tá? Então, agora, aí a gente está tratando de médias. Quando a gente abre isso, seja na realidade estadual, seja na realidade por município, seja por faixas de renda, a gente tem variações muito grandes. Só para vocês terem uma ideia, em torno de 649 municípios, ou aproximadamente 13% dos municípios brasileiros, não tem nenhuma vaga em creche. 0. Né, pelo menos não colocada no censo educacional, ou seja, não está na educação formal. E eu estou falando de público e privado, não estou falando, né, estou falando da rede educacional como um todo. Por outro lado, a gente tem, também, se a gente abrir por renda,
né, pelos estudos que a gente tem realizado, a gente vai ver que entre os 10% mais ricos, o acesso à creche chega a em torno de 40%, 45%. Entre os mais pobres, entre os 10% mais pobres, não chega, se aproxima ali dos 10%, entre os 10% mais pobres. Então, diversidade regional e, né, diferentes acessos a partir de renda. Então, aqui é só um overview muito rápido em termos de educação. Quando a gente olha a saúde, aí eu peguei um indicador de saúde, que eu acho que é um indicador referência, não só para a saúde, mas também um indicador de evolução em termos de educação, de saneamento, de educação dos pais e de renda. O Brasil realmente, os dados de mortalidade infantil surpreendem quanto à dimensão da sua queda. Esses são dados recém-publicados pelo Unicef, onde eles fazem uma comparação internacional, e mostram que o Brasil, então, reduz a sua mortalidade infantil de 0 a 5 anos, de 62 por mil para 14 por mil, se não me engano, 14, exatamente. Então, nós igualamos ali a nossa taxa, a taxa do nosso vizinho Argentina, o que é realmente é surpreendente. Qualquer pesquisador que olha esses dados fica surpreso com a velocidade que esse processo aconteceu, né? Mas ainda temos um desafio muito grande. Se a gente olha o nosso outro vizinho, Uruguai, ainda temos uma mortalidade infantil de 0 a 5 anos, que é o dobro da do Uruguai, né? Então, ainda com grandes desafios aí para frente na temática da saúde. Se a gente olha a questão da extrema pobreza, né, esse é um gráfico que muitos de vocês já conhecem, mas é que é sempre bom e importante a gente reforçá-lo. O que ele tem aí? A gente tem a distribuição por faixa etária de pobreza. Então, o que o gráfico nos mostra? A extrema pobreza entre 0 e 5 anos, ela se aproxima dos 10%, ou seja, 10% das crianças brasileiras de 0 a 5 anos, né, tem renda per capita, renda, né, mensal, abaixo de R$70. Né? Se você olha a distribuição dessa curva, a gente vai ver que entre os 65 e 70 anos, essa taxa é muito menor, ficando abaixo de 1% dos 65 a 70 anos. Por que a gente sempre mostra isso? Porque, se você olhar outros países, normalmente essa curva é invertida. Né? Você tem uma maior situação de pobreza, extrema pobreza, entre idosos do que entre crianças. No Brasil, o vermelho, era o nosso quadro em 2000. Tá? O laranjinha era o nosso quadro em 2011. Né? Então, quero trazer só a ideia. Nós temos avanços e problemas muito complexos na área de educação, nós temos avanços e problemas muito complexos na área de saúde, e na área de renda, né, está aí escancarada a forma de observação ou de tratamento dado pelo Brasil, e eu estou falando do governo federal, dos estados, dos municípios, da sociedade brasileira, que, a partir das suas opções de política, né, tem uma atenção mais, digamos, solidária com os mais idosos do que com as crianças. E eu não estou criando contraposição entre um e outro, não. Estou falando que a gente conseguiu construir uma rede de proteção para os mais idosos que a gente não conseguiu construir com a mesma intensidade para as crianças e para os adolescentes. O efeito ali do laranjinha, do vermelho para o laranja, tem muito a importância do programa Bolsa Família e dos programas que foram implementados e fortalecidos durante os últimos 10 anos. Então, ele consegue mudar um pouquinho essa curva, mas não consegue alterá-la de maneira completa. Falando em Bolsa Família, não tem como a gente falar de política social, de escala e de inovação, sem citar o programa Bolsa Família. Não é o programa responsável pelos avanços sociais do país, sozinho, né, mas tem uma influência muito grande nesse processo. Então, o Bolsa Família, em termos de escala, ele cresce aí de 2003 a 2012 de 3,6 milhões de famílias para 13,8 milhões de famílias. Do que a gente está falando aí? A gente está falando de 50 milhões de pessoas no Brasil que recebem mensalmente os recursos do Bolsa Família. 50 milhões de pessoas, é bom lembrar, a gente está falando que 1 em cada 4 brasileiros hoje é atendido por esse programa. Todos os meses recebe os recursos da sua residência e, ao mesmo tempo, tem compromissos no que se refere à manutenção das crianças na escola e
ao acompanhamento de saúde, de pré-natal e vacinação. Estamos aqui falando de crianças de 0 a 6 anos, dentro do Bolsa Família, 7,5 milhões de crianças de 0 a 6 anos estão em famílias do Bolsa Família. E são exatamente, se nós acreditamos, e todos os dados mostram isso, que o programa chegou nas famílias mais pobres, a gente está falando dos 7,5 milhões de crianças mais pobres do país estão identificados dentro do programa e atendidos de alguma forma, com todas as limitações que o programa tem, por ele. Aí tem vários estudos que falam dos efeitos do Bolsa Família, seja em termos de renda, de educação e de saúde. Eu não vou falar sobre isso agora, mas durante a apresentação a gente pode reforçar alguns desses temas. Antes de entrar no Brasil Sem Miséria, por que a gente tem condições, além do Bolsa Família, da importância que ele tem no seu aspecto de transferência de renda e nos seus impactos de educação e saúde, ele tem uma chave essencial para a gente entender a capacidade de dar saltos em termos de escala de política social a partir da criação do Bolsa Família. Do que eu estou falando? Estou falando do Cadastro Único para Programas Sociais, que é o cadastro único que permite fazer o pagamento mensal. A gente lembra muito do cartão, né? As famílias vão lá e sacam o cartão, o dinheiro diretamente. Infelizmente, não dá para passar educação, saúde, assistência pelo cartão, né? Mas a gente, a partir de todos os mecanismos que foram criados pelo Bolsa Família, é possível saber quem são essas famílias, aonde estão, qual é a sua composição, como estão distribuídos, qual é a condição da sua residência. Coisa que o Brasil não tinha. Tá? O governo federal não tinha um registro administrativo da população mais pobre do país, até começar o esforço de implementação do Bolsa Família. Então, a escala conseguida pelo Bolsa Família, né, o cadastro construído pelos municípios, é importante que se diga, né, com todas as críticas que foi feito esse processo, hoje a gente tem um cadastro que é reconhecido internacionalmente, né, pela sua qualidade, pela sua capacidade de focalização. Tem milhões de problemas no cadastro único, tem milhões de problemas no cadastro único. Quem já trabalhou com ele sabe da complexidade que é esse instrumento, mas que hoje ele nos permite dar saltos importantes em termos de políticas públicas, não tenho dúvida disso. E hoje o cadastro não é utilizado só pelo Bolsa Família, mas ele é utilizado também pelos sistemas de saúde e de educação, é o cadastro que nos referencia para o programa Luz para Todos, né, de luz, é o cadastro que dá acesso às famílias mais pobres ao programa de moradia Minha Casa Minha Vida, é o cadastro que nos dá referência para o programa Água para Todos, né, para chegar nas residências, nos domicílios ainda sem água, para a tarifa social de energia, para a reforma agrária, para ações de qualificação profissional, para ações de assistência técnica e também para o direcionamento de políticas para a primeira infância. O Brasil Sem Miséria, então, nesse contexto de avanços sociais, o Brasil Sem Miséria é uma meta muito corajosa e audaciosa, uma iniciativa muito corajosa e audaciosa da presidenta Dilma, que estabelece que, em 4 anos do seu governo, o país vai superar a situação de extrema pobreza. Né? O que significa isso? É de criar os mecanismos aonde, identificada uma situação de extrema pobreza, essa família possa ser imediatamente resgatada e colocada dentro dos programas sociais, que permitirá que ela permaneça, que ela ultrapasse a linha de extrema pobreza e permaneça acima da linha de extrema pobreza. São mais de 100 ações, 22 ministérios envolvidos, com um desafio de coordenação fantástico, todos os estados aderiram ao Plano Brasil Sem Miséria, independente de composição política, né? Grande parte dos municípios hoje tem programas também específicos dentro do Plano Brasil Sem Miséria e ações federais que chegam a todos os municípios do país com grande impacto. Eu não vou falar do Plano Brasil Sem Miséria, eu vou falar só de uma das ações do plano, né, que é um dos braços do plano, que é a Ação Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso, então, ele foi dividido, como o próprio plano, em ações na área de renda, ações na área de educação e ações na área de saúde, né? Na ideia de que é necessário atacar o problema da extrema pobreza em crianças, né, a partir de uma lógica multidimensional e não só trabalhando os aspectos de renda. O que foi feito em termos de renda?
E aí veio inovação dentro de um programa que já tinha sucesso. Cortou ali, mas eu posso ler para vocês. O Bolsa Família ele foi todo repensado a sua estrutura de benefícios para poder alcançar famílias extremamente pobres, especialmente aquelas com crianças. Primeira coisa, existia 2 benefícios no Bolsa Família que a gente não conseguia implementar, que era o benefício para gestantes e o benefício para nutrizes. Por que a gente não conseguia implementar? Por falta de articulação com a área de saúde. Né? Você identificar a gestante a tempo, enquanto ela ainda é gestante, né? Identificar a nutriz a tempo, enquanto ainda é nutriz, não é um processo simples, é um processo bastante complexo, né? E o Bolsa Família não conseguia fazer isso antes, junto com as estruturas de saúde. Né? Nós fizemos todo um processo de discussão e convencimento para estabelecimento dessa política. Hoje a gente tem em torno de 400 mil gestantes e nutrizes mensalmente recebendo os benefícios do Bolsa Família e sendo acompanhados pela estrutura de saúde, que sabem que são gestantes e nutrizes, e, portanto, tem que acionar suas políticas para fazer esse acompanhamento. Além disso, a estrutura dos benefícios foi alterada, porque a gente percebeu o seguinte: existe um grande grupo de famílias dentro do Bolsa Família que, mesmo recebendo o benefício, permaneciam abaixo da linha de pobreza. Por quê? A situação era de tanta penúria, a renda que as famílias têm, e as famílias têm renda própria porque trabalham, é importante destacar isso, né? Mas a renda do benefício era incapaz de tirar a família da situação de extrema pobreza. Os benefícios eram muito baixos. A renda das famílias era muito baixa, os benefícios eram muito baixos. E isso era especialmente importante nas famílias maiores, ou seja, nas famílias com crianças. Então, a estrutura de benefícios do Bolsa Família foi alterada, né? O benefício médio para as famílias extremamente pobres sai de R$ 107,00, isso é por família, por mês, tá? Que a gente está falando. E sobe para R$ 216,00, um aumento de 102%, né? Que parece, alguns acham que causa grandes distorções em termos de mercado de trabalho, em termos de comportamento das famílias. A gente está falando de R$ 216,00 para as famílias que têm filhos e famílias relativamente grandes. E isso é o benefício médio para essas famílias. Então, isso é importante destacar. Qual foi o efeito disso naquela curva que a gente vinha trabalhando lá atrás? Né? O simples revisão dos benefícios do Bolsa Família. A gente tinha, então, no vermelho, a curva como era em 2000, o amarelinho ou laranja como era com Bolsa Família tradicional. Com as alterações que nós fizemos, foi isso aqui que aconteceu em termos de extrema pobreza no país nos últimos 2 anos. Ou seja, todas as famílias do Bolsa Família hoje, nós podemos falar com toda certeza, ultrapassam a linha de R$ 70,00 e, portanto, ultrapassam a linha estabelecida como linha de extrema pobreza no país. R$ 70,00 é muito? R$ 70,00 é pouco? É uma discussão interessante a ser feita. E a sociedade brasileira vai ter que fazer isso. Mas o importante aqui é destacar: criamos os mecanismos necessários para fazer com que toda a população brasileira tenha condições de superar uma linha de extrema pobreza estabelecida e discutida nacionalmente. O que é o azulzinho ali que sobra? É nossa busca ativa. É onde famílias que, mesmo tendo perfil para acessar o programa, ainda não acessam, porque a gente não conseguiu chegar nessas famílias ainda por problema de cadastramento, por problema de atuação na ponta. É importante destacar que essas famílias, uma parte delas está, sim, nas florestas, nas regiões rurais, de mais difícil acesso. Mas grande parte dessas famílias está nas regiões metropolitanas, grande parte no Sudeste brasileiro e uma parte considerável em São Paulo. Aí, quando eu falo São Paulo, eu estou falando do desafio do município de São Paulo, que tem feito um esforço fenomenal em termos de cadastramento, mas também na região metropolitana como um todo. Então, em termos de ação, a gente pensou uma política para a primeira infância, de renda, mas tivemos um impacto, como vocês podem ver, que alcança toda a família, porque não é possível tirar a criança da extrema pobreza sem tirar a família toda da extrema pobreza. Isso foi um tema muito importante. As nossas estatísticas nacionais, a PNAD, que saiu em 2012, ainda não captou esse movimento, porque os benefícios começaram a ser pagos em agosto do ano passado, grande parte deles em novembro, então são as estatísticas do ano que vem que passam a captar
essa alteração. Em termos de educação, eu falei atrás, que nós temos, então... Deixa eu só pegar uma água aqui, gente. A gente tem um grande desafio aí de enfrentar cobertura, qualidade e infraestrutura ao mesmo tempo. Né? Os desafios de cobertura, qualidade e infraestrutura ao mesmo tempo. Mais recursos humanos, capacitação, enfim, toda a agenda que precisa ser enfrentada aí. Mas o que a gente queria, eu estou falando como coordenador do Plano Brasil Sem Miséria, quando a gente discutiu uma ação específica para a primeira infância dentro do Plano Brasil Sem Miséria. O que a gente queria era que o atendimento aos mais pobres se aproximasse do atendimento aos mais ricos. Né? Como eu falei, os mais ricos, 40% estão em creche, os mais pobres, 10% estão em creche. O que a gente quer? Diminuir esse gap, a gente quer aproximar o atendimento aos mais pobres da média nacional, que hoje está em torno de 23%. Como fazer isso? É importante lembrar que a responsabilidade em termos de competência no Brasil para a educação infantil está concentrada nos municípios, 5.570 municípios, e tem uma estrutura que o governo federal tem de estímulo e de apoio, de formulação de política, mas de estímulo e de apoio monetário a que os municípios, né, exerçam a sua atribuição dentro do sistema educacional. O que a gente fez? A gente viu que o atendimento das crianças mais pobres ele tem dois aspectos. Ele é mais caro e ele é mais difícil. Né? Então, para isso, a gente teria que enfrentar esses problemas. Como fazer isso? O governo federal repassa, tem um compromisso, né, de todos os municípios, todos os estados, todos os municípios, de investimento em pré-escola. E o governo federal repassa recursos via Fundeb para os municípios que não conseguem ter esse gasto per capita. O que a gente fez? Para todos os municípios brasileiros, não só para os que recebem Fundeb, a gente paga 50% a mais do que o piso nacional para quando a criança é do Bolsa Família. Então, se essa criança é mais pobre, se é mais difícil ser atendida, esse recurso não vai para a criança, esse recurso vai para o sistema educacional do município para ser aplicado como reconhecimento do esforço que o município fez de ter uma política mais equitativa, ou seja, de alcance prioritário para os mais pobres. Então, isso a gente paga hoje em torno de R$ 1.360 por criança do Bolsa Família, esse é o valor ano, né, o adicional que é pago em cima do per capita que cada município já precisa pagar. Então, a suplementação, no ano passado, nós identificamos mais de 300 mil crianças do Bolsa Família em creche, e os municípios receberam os recursos. Este ano, a gente pretende, já passamos de 360 mil crianças identificadas em creche, né, e em 2014, a gente pretende chegar aí a em torno de 430 mil crianças inscritas em creche. Com isso, a gente se aproxima ali daquelas taxas de 20%, que é a média nacional, para que as crianças do Bolsa Família tenham um atendimento próximo ao que é a média nacional no Brasil. Né? Então, um estímulo monetário muito forte. No Nordeste, só para vocês terem uma ideia, a gente fez as avaliações de custo, o per capita do Fundeb, mais os 50% que o governo federal repassa, é suficiente para custear a integralidade da vaga dessa criança. No Sudeste, não é. O município precisa entrar com recursos adicionais. Né? Mas no Nordeste, hoje, este recurso repassado é suficiente para custear essa vaga. Então, a gente espera, junto com as outras políticas de construção de creche e tal, que já estão em curso dentro do PAC, que os próprios municípios têm feito, aumentar muito o atendimento à creche nos próximos anos e aumentar de maneira mais equitativa. Junto com isso, a gente também fez alterações no processo de repasse de recursos para os municípios. Né? Demorava um ano para ter o reconhecimento de que uma criança foi matriculada em creche. Os municípios, então, demoravam muito para receber os recursos federais para essa vaga, desestimulando a abertura de vagas em creche. A gente ampliou e reforçou a necessidade de acelerar essas transferências. O recurso repassado para alimentação escolar foi aumentado em 66%, né? E reconhecendo a importância da alimentação escolar no desenvolvimento e na nutrição dessas crianças, e também recursos adicionais para uma coisa muito importante, que é os equipamentos de cozinha, né? Que também estava identificado que você tinha recursos repassados pelo MEC, dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
para o lanche, né, para a alimentação das crianças, mas você não tinha cozinhas compatíveis com essa necessidade, então recursos adicionais para cozinhas que não chegavam às creches e às pré-escola e agora chegam. Isso tudo se soma a um esforço maior do Pacto Nacional pela alfabetização na idade certa, né? Então, nós temos a convicção de que as crianças entrando mais cedo nas escolas, você também tem um processo de alfabetização na idade certa, e, portanto, de melhoria em termos de performance, né? E com a consciência de que o atendimento em creche na pré-escola também facilita o processo de inserção ou de melhoria da inserção produtiva das famílias como um todo, mas especialmente das mães. Então, a gente via como limitação nas nossas ações para qualificação profissional, intermediação de mão de obra e melhoria produtiva, né, essa carência de espaços confiáveis onde as mães pudessem deixar os seus filhos. Em termos de saúde, a gente trabalhou na lógica de ampliação da oferta do Programa de Saúde da Família. Recentemente foi editado um artigo na revista Lancet, né, que é uma revista muito reconhecida da área de saúde, um artigo que comprovava que a combinação de Bolsa Família com o Programa de Saúde da Família são responsáveis por grande parte daquele efeito de redução da mortalidade infantil. Então, quando se combina essas duas políticas, a ampliação do Bolsa Família com a ampliação do Programa de Saúde da Família, grande parte, eles falavam em torno de 20%, dos avanços que o Brasil conseguiu de redução da mortalidade infantil podem ser atribuídos à combinação desses dois programas, né? Então, só para vocês terem uma ideia dos efeitos possíveis disso. De redução de morte por diarreia, chega a 58% pode ser atribuído, pelos estudos que foram apresentados, a combinação de Bolsa Família com Saúde da Família. Então, ampliamos o Bolsa Família, trabalhamos numa perspectiva de fortalecimento e de ampliação do Programa de Saúde da Família, e a expansão do Programa Saúde na Escola, que só tinha para o ensino fundamental, também para a pré-escola e para a creche. Né? Então, as equipes do Saúde na Escola hoje também estão direcionadas para a creche. A gente teve, só nesse primeiro ano em que nós fizemos isso, né, quase 1 milhão de crianças atendidas no Saúde na Escola, 17 mil creches com a chegada das equipes de saúde da família em 4.750 municípios. Além disso, né, nós combinamos ações na área de saúde com outras políticas já existentes. Uma delas, a gente via a necessidade de expansão do esforço de chegada da prevenção à carência de vitamina A, né? Então, como fazer de maneira muito rápida, como chegar em toda a população brasileira com a possibilidade da aplicação das megadoses de vitamina A para reduzir as carências de vitamina A tão importantes no processo de desenvolvimento das crianças, principalmente 0 a 3 anos. Né? Aí aproveitamos toda a lógica das campanhas de vacinação. O Brasil é exemplo internacional em termos de campanha de vacinação, a gente chega a 90% de crianças vacinadas no país. Às vezes, quando a gente critica o SUS, a gente esquece essas outras políticas que chegam de maneira muito rápida e com qualidade na população, e aproveitamos, então, as campanhas de vacinação para também incluir a megadose de vitamina A, permitindo, então, acesso às famílias mais pobres, que os mais ricos já têm. Eu tenho filhas e fazia tanto a complementação de vitamina A quanto o sulfato ferroso, que é o nosso próximo tema, mas as famílias mais pobres não tinham essa possibilidade, começaram a ter a partir das campanhas de vacinação, que foram incluídas, então, nas campanhas de vacinação, essa possibilidade. O sulfato ferroso também passa a ser distribuído em todas as unidades básicas de saúde, permitindo, então, a complementação do sulfato ferroso, que é uma coisa que as famílias mais ricas do Brasil já fazem há muito tempo, e sugerido por todos os especialistas, e que não chegava às famílias mais pobres, agora chega. Tivemos, então, uma possibilidade de ampliação muito grande dessa política. E, por fim, uma
crítica que era feita, que todas as ações de distribuição de remédio gratuito, remédios de uso continuado a partir de prescrição médica, né, não tinha nenhum remédio direcionado para as famílias com crianças. A asma é uma das principais causas de internação de crianças do Brasil, é o remédio de uso continuado mais utilizado por crianças, né? Então, ele passou a ser distribuído gratuitamente no Aqui Tem Farmácia Popular, ampliando de maneira muito intensa o acesso ao remédio para asma, que as famílias mais pobres também não tinham. Então, é uma estrutura muito intensa de atuação. Como eu disse, eu trouxe para vocês apenas alguns exemplos de ações do Brasil Sem Miséria e como a gente age na perspectiva de, num curto espaço de tempo, com a urgência que as medidas exigem, atender a carências que já são identificadas, a políticas que já estão devidamente avaliadas, isso é importante dizer, né, de conhecimento mundial a importância de todas as medidas que nós falamos aqui. Então, não precisa mais, é claro, a gente precisa avaliar a implementação dessas políticas, mas a necessidade ou não delas, isso já está colocado, o que nos permite dar saltos importantes a partir de políticas, de ações e de programas que nós já temos. Como eu falei no início, a estrutura federativa no Brasil ela é muito complexa, isso nos dá uma série de desafios, mas também nos traz uma série de oportunidades. Nós temos um laboratório de políticas sociais hoje no Brasil em curso, que precisa ser observado e entendido. Então, os municípios precisam se observar, precisam trocar experiência, saber o que os outros estão fazendo, né? A gente tem estimulado isso, essa troca de experiência, essa conexão, essa identificação de erros. Tem municípios que têm condições de pular na frente, fazer ações de maneira muito mais qualificada, mas no governo federal o que a gente faz é dar os estímulos necessários para que o país possa se desenvolver de maneira mais equitativa. O compromisso político assumido pela presidenta, por toda a sua equipe, por todos que trabalham dentro do plano, né, é de ter políticas com escala, com impacto, com execução rápida, né, mas reconhecendo as especificidades locais, reconhecendo e dando espaço para que cada unidade, cada município, cada estado possa trabalhar de acordo com as suas condições e com as suas prioridades. E isso tem sido muito interessante. A gente tem visto, São Paulo lançou recentemente uma política importante do São Paulo Carinhosa, o Rio de Janeiro tem uma política mais estruturada há mais tempo nessa temática, Fortaleza a gente tem visto desenvolvendo políticas nisso, Belém do Pará, né, e ações inclusive chegando em municípios do interior que eu não esperava que pudessem chegar com a qualidade que nós estamos observando. Então, é um momento muito interessante de observação das políticas, é um momento muito interessante de avanços e eu tenho muita felicidade de compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago.